Lá, hoje chegou a sexta-feira, dia 25 de outubro, estamos entrando no ar com mais uma edição do jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: o ego do presidente Lula está enorme. Amanhã, dupla Grenal entra em campo. Novos horários para acessar a BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Tempestade tropical deixa estragos na capital do vinho. O número do SAMU, o 193, está fora de funcionamento aqui em Bento Gonçalves. Saiba para onde você deve ligar caso haja uma emergência. Essas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias irá apresentar hoje com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. No bloco Entendendo a Política de hoje, vamos voltar a falar sobre uma crise diplomática que se formou entre o presidente Lula e Israel. Sabemos também que os últimos gestores aqui do Brasil têm cabeça quente e seus egos são gigantescos. Mas tem uma situação que nós devemos relevar. Da mesma maneira que acontece em um casamento, se um dos dois cedem, o casamento vai longe. Mas se nenhum dos dois cedem, o casamento acaba em divórcio. E é exatamente isso que está acontecendo entre Brasil e Israel. Uma bomba relógio prestes a ser detonada. Isso talvez por falta de conhecimento, por falta de estratégia na hora de exemplificar as coisas. Também uma grande parte dessa culpa é de quem escreve os discursos presidenciais. Meu chapéu, lembra dos discursos da ex-presidente Dilma Rousseff? Eram terríveis. Nem ela entendia o que ela estava falando. E pior, um pior do que o outro. Não tinha um que dava pra gente entender. Então, esse pessoal aí tem que começar a se puxar, né? Até parece que foi escrito por patati e patatá esses discursos presidenciais. Não pode. É um presidente, tem que ter critérios. Só que agora o patamar das inconsistências se tornou grave. E uma crise diplomática internacional está se formando. Lembrando que se Lula fizesse apenas uma declaração dizendo: desculpa aí, pessoal, foi mal, eu me expressei mal, estaria tudo resolvido. Mas convenhamos que o nosso presidente tem o ego maior que o Brasil. Ele não quer dar o braço a torcer, dizer que fez uma coisa muito feia ao comparar aí as coisas, né? Então, voltando à nossa pauta. O ministro das Relações Exteriores de Israel voltou a cobrar uma retratação do Brasil sobre essa questão. Vou abrir aspas aí para você não entender mal o que eu falei. Ele falou assim, ó: presidente do Brasil. Milhões de judeus em todo o mundo estão esperando seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor que Hitler ele levou milhões de pessoas para o gueto, roubou suas propriedades, abusou dessas pessoas com trabalhos forçados. Depois, com brutalidade, começou a assassiná-las, primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria do extermínio. Que vergonha aí essa comparação, ela é promíscua, delirante, uma vergonha para o Brasil, um guspe no rosto dos judeus.
Ainda não é tarde para aprender sobre história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Fecho aspas. Persona non grata é uma pessoa que não pode mais botar os pés naquele país, né? Que coisa, né? Uma mensagem de uma gravidade enorme, pessoal. O presidente arrumando uma bronca internacional por deixar o seu ego falar mais alto. Que situação. Já pensou se eles resolvem mandar uma bomba lá para Brasília? Algumas pessoas iam gostar, né? Pois o que o presidente falou de Israel é muito grave. É grave mesmo. Você não pode comparar um assassino com uma pessoa de bem. Não sei se alguém está errado, mas não pode fazer isso. Para fechar essa notícia na mesma veia, vamos fechá-la com chave de ouro. Lá em Kazan é lá na Rússia, o chefe da delegação brasileira, o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, falou sobre a ONU, sobre a reforma da ONU. E que tomou o partido do Hamas e do Hezbollah. São duas organizações terroristas, vocês não sabem? Ele está do lado do Hamas e do Hezbollah. Que coisa! Ao lado do Irã, disse ele. É Mauro Vieira, né? Guarda bem esse nomezinho. Ele está ao lado do Irã. O Irã que está patrocinando esses terroristas. É uma guerra contra Israel. Eu não tenho nem como retratar aqui para vocês. É a mesma coisa chamar seu pai ou sua mãe, ou seu irmão ou sua irmã de um nome que não dá pra gente falar aqui. Você não vai pra cima? Daí eu não sei a justificativa que o Brasil dá pra estar ao lado desses grupos terroristas. Mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela. Vocês não lembram mais? Faz bem pouquinho tempo. Lula estava acariciando a cabecinha de Maduro. Tudo andava bem, né? E quando Maduro viu que Lula não ia mais o ajudar, quando Maduro, ele fraudou as eleições. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. É só o PT que diz que não. Ele fraudou as eleições. E daí o PT foi a favor de Maduro e o presidente Lula ficou meio em cima do muro aí. E ficando em cima do muro, Maduro viu que Lula não ia mais o ajudar e Maduro ficou contra Lula. É isso aí. Agora, de repente, o PT fica contra o Maduro também, né? Ficou contra o Lula e mencionou que no Brasil as eleições foram fraudulentas. Foi Maduro que disse isso, nem fui eu, né? As eleições no Brasil foram fraudulentas. E ainda disse para ninguém se meter com as eleições lá da Venezuela. Que as eleições aqui no Brasil foram meio duvidosas, isso não se tem dúvidas. Não sei o que aconteceu e também não estou aqui para julgar, né? Daqui a pouco o Alexandre de Moraes pula no meu pescoço aí, não dá certo. Então, vamos ficar em cima do muro, né? E ele disse que ele não influenciaria nas eleições do Brasil e não queria que ninguém mexesse com ele lá na Venezuela. Tu sabe que o Lula também quis apresentar o Maduro no banco dos BRICS, né? Que só tem gente boa naquele banco, né? E daí a galera, é claro que não aceitou, né? Sabia que ia dar bronca. Porque se o Maduro entra no sistema do BRICS, ele vai querer pegar um empréstimozinho aí, né? E vai fazer como ele fez no FMI, como ele fez em outras instituições, né? Não vai pagar mais. Bom, daí quando Maduro viu que não ia ter mais alguma coisa com o Lula, não ia ter mais vantagem com o Lula, então Maduro mandou o Lula catar papelzinho, né?
E assim que vai acontecer com o Hezbollah e com o Hamas, hein? Se cuida aí, gurizada. Essa é uma saia justa, né? E sem falar que ontem a Rússia anunciou que está juntando forças com a Coreia e a Venezuela de Maduro. Não dá pra brincar com essa gente, né? Esse foi o bloco Entendendo a Política. Não sei se você me entendeu, mas tá bem difícil, né? Mas a gente vai devagarinho aí tentando passar pra vocês como é esse cenário político aí, porque é complicado. O que é complicado é complicado. Vamos passar então para o bloco esportivo. Vamos falar de coisa boa. Pessoal, amanhã a dupla Grenal entra em campo. O Grêmio em casa, na Arena, que estará em pleno funcionamento. Não há mais restrições de público e a previsão é que tenha de 35 a 40 mil torcedores. Pois a Arena está fazendo uma promoção de ingressos, um monte de coisa boa para o torcedor ir. Então a previsão é que seja o segundo maior público da temporada. Pois se formos analisar a fundo, pegar o Lanterna, não tem condições de perder, né, Renato? O apoio da torcida é fundamental, claro, mas pegando o Lanterninha, não dá pra perder. Pois ali é que mora o perigo. Se perder, daí fica próximo da zona de rebaixamento. E se ganhar, fica na linha da Sul-Americana, né? Uma faca de dois gumes. Então o confronto gremista está previsto para ter início às 16h30 de amanhã. Grêmio e Atlético Goianiense, o último lá embaixo, né? E da parte colorada tem duas disputas com adversários de peso, mas vão vir aí de sangue doce para o Internacional devido aos seus outros compromissos na Libertadores e na Copa do Brasil. O Galo em Minas. E se o Colorado vencer, o Galo entra na zona da Libertadores. E se o São Paulo e o Flamengo derem aquela tropeçadinha, ele fica lá, hein? Colorado fica na zona de Libertadores. Depois pega o Urubu em casa no Beira-Rio, aí sim. Haja uma vitória aí, a missão de Roger já estará completa nesse campeonato. Porque a pretensão da direção colorada na contratação, quando contrataram Roger, era a busca direta pela vaga da Libertadores. E Roger vem embalado, 10 jogos sem perder. Então acho que tudo certo. Galo amanhã às 19 horas. E na segunda voltaremos com todas as repercussões dessas partidas. Patrocínio do Bloco Esportivo é de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, 25/10. Daqui 2 meses está chegando o Natal. E o bom é, olha o trocadilho, né? Ir lá na Natal Fitness e comprar um presente para quem você gosta. No Natal, vá na Natal Fitness. Bom, voltando ao jornal, na edição de ontem, você lembra? Nós deixamos um aviso do governador Eduardo Leite sobre essa tempestade tropical, ciclone. Haja o que você falar dela, né? Mas foi ventos muito fortes. Ela estava se aproximando do Rio Grande do Sul e atingiria a Serra Gaúcha. E não deu outra, né? Ontem à tarde ocorreram fortes ventos e chuvas que atingiram diversos municípios aqui da região. Eu até tenho aqui uma imagem, dá uma olhada.
Tá prestando atenção? Essa aí é ali próximo à rodoviária. Para você se localizar, essa imagem é próximo aí da rodoviária. Próximo aí ao Mercado Rissardo. Uma tempestade que deixou um rastro de destruição e transtornos na capital do vinho. E também na região, não foi só aqui em Bento Gonçalves. O Corpo de Bombeiros já estava mobilizado para entender essas ocorrências que iriam acontecer. E nos bairros Aparecida, Botafogo, Maria Gorete, Juventude, Conceição, Municipal, Fenavinho, São Roque e Centro foram os mais impactados. Ontem à tarde no centro não tinha internet, com relatos de árvores caídas, casas destelhadas e falta de energia elétrica. As equipes da Prefeitura de Bento Gonçalves estavam alertas, prontas para ação, pois já estamos vacinados contra desastres, né? Nesse último ano aí foi cruel, gurizada. Muitos desastres naturais enfrentamos aqui em Bento Gonçalves e na região. E não dá para ignorar nenhum aviso dessa magnitude. No distrito de São Pedro, interior aqui de Bento Gonçalves, as equipes enfrentaram problemas como queda de árvores e destelhamentos de um galpão ali na linha Santo Antônio. Na rota turística Vale dos Vinhedos, também houve prejuízos, mas só danos materiais, pelo menos, que foram registrados por enquanto. A maioria das ocorrências é galhos, árvores caídas, dificultando o acesso. Além dos danos materiais, muitos pontos da cidade ainda estavam hoje pela manhã sem energia elétrica e sem sinal de internet. Mas a RGE já foi acionada e trabalha incessantemente no restabelecimento do fornecimento. A situação continua em monitoramento e as autoridades locais reforçam a importância da prudência para a população ao se deslocar por locais que ainda têm vestígios dessa catástrofe. Nós também vamos reforçar esse aviso. Pessoal, se você passar por algum local que tem fiação no chão, passe bem longe. Arraste os pés no chão, nunca caminhe. Sabe aquela prova que tem nas Olimpíadas de você não poder tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão? É isso, se você tirar os dois pés do chão, você pode tomar um choque. Então, ande daquela maneira, se arraste no chão, mas não caminhe normalmente. Pessoal, cuidado, cuidado. Assim, RGE 0800 970 0900, tá? Marcou? 0800 970 0900. Vamos a um bloco comercial, o bloco comercial aí da Harmony Sonorizações, e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, os nossos patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias são Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Bom, utilidade pública, é importantíssimo você prestar atenção nessa notícia. Porque a partir de hoje, sexta-feira, os motoristas que utilizam a BR-470 aí entre Bento Gonçalves e Veranópolis devem preparar para as novas mudanças no tráfego. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, anunciou a extensão do horário de circulação no sistema Pare e Siga, que ocorrerá em dias secos, com liberações programadas a partir das 5h30 da manhã até as 19 horas à noite, né? Que bom isso, né? Vai aumentar esse horário. A medida é parte dos esforços de recuperação da rodovia, que sofreu severos danos após aquelas chuvas, os deslizamentos de maio, né? Foi complicado.
E em dias de chuva, a rodovia voltará a operar sobre o sistema de comboio, que visa garantir a segurança dos motoristas. Segundo o DENIT, em caso de precipitação superiores a 50 milímetros, um período de 24 horas, aí o tráfego será interrompido. O órgão recomenda aí que a travessia pelo trecho seja evitada em condições climáticas adversas. A operação por comboio será realizada nos seguintes horários: de Bento Gonçalves a Veranópolis, liberação das 6 às 19. Programados então ao contrário, das 7 às 19. A coordenação do tráfego será feita por equipes do DENIT que acompanharão os veículos durante a travessia. As obras em andamento na BR-470 incluem o estreitamento de aproximadamente 3 quilômetros de pista e a eliminação de pontos de risco, com um investimento aí que ultrapassa aí os 500 milhões. Você acha que foi baratinho? Não, 500 milhões. A previsão de conclusão é 2 anos. Prestou atenção? Você vai ficar mais 2 anos, você que precisa acessar essa via, mais 2 anos para eles terminarem os trabalhos. O DENIT reforça a importância de que todos os motoristas planejem suas viagens de acordo com os novos horários e fiquem atentos às condições climáticas. Que legal, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente, aqui. O que ficou de fundo? É a imagem da ambulância do SAMU. Se refere à emergência aqui na capital do vinho, pois hoje a Prefeitura de Bento Gonçalves informou que o telefone 192 do SAMU, esse que está aí na porta da ambulância aí, está apresentando instabilidades, ou seja, não está funcionando direito. Então, a partir de hoje, sexta-feira, dia 25, informações de emergência devem ser comunicadas pelo fone 54, é claro, né? 991 16 46 76. 991 16 46 76. Ou então baixar aí o app e chamar aí pelo 192, mas pelo app, não por telefone convencional. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Estamos deixando o programa de hoje, dia 25 de outubro. Voltaremos na segunda, pessoal. Um grande abraço a todos. Até lá!